Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, Pai, para esse ensino das festas. Pai, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, Senhor, nosso espírito, Senhor, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha nos ministrar através da Tua palavra. Pai, nós queremos retornar à Tua palavra, Senhor, e sermos ministrados somente por Ti, Senhor. Não queremos seguir a homens, Pai, mas somente a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. E esta festa é tão importante por isso, porque queremos ouvir a Tua voz. Então, nós abençoamos esse tempo, pedimos aos Teus anjos que estejam aqui ao redor, guardando, Senhor, e que o Senhor abençoe. Abençoamos o Yoshua, Senhor, para que as Tuas palavras, Senhor, sejam guiadas, para as palavras dele sejam guiadas pelo Teu Ruach HaKodesh, Senhor. E que a semente da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, seja plantada, Senhor, e possa dar frutos, Pai. Frutos eternos, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos compartilhar com vocês é a data, né, de Yom Teruah, que começa amanhã, segunda-feira, no pôr do sol, aqui em Israel, dia 22 de setembro de 2025, e termina no pôr do sol de terça-feira, tá? É apenas um dia de celebração, né? Começa no início do dia, que o início do dia em Israel é no pôr do sol e termina no final do dia, que é no pôr do sol. Tá? Então, aqui nós lemos aqui, ó, em Gênesis 1:14, e disse Deus que haja luzes no firmamento, no céu, para dividir dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos. Ele nos designou a lua para estações. O sol conhece o seu ocaso. Nos versículos acima, o termo hebraico para estações é moadim, no singular moed. Moed fala em tempo, em um local escolhido para um encontro. Esse termo é usado também em Êxodos 29:42. Isso será uma oferta queimada contínua por vossas gerações, à porta do tabernáculo da congregação, diante do Senhor, aonde vos encontrarei para ali falar contigo. O tabernáculo da congregação também pode ser definido como tenda do encontro, em hebraico, Oel Moed. O termo Moed também é usado para referir-se às festas bíblicas descritas em Levítico. Amados, eu, eu costumo falar que o Senhor é como um médico. Você tem uma agenda, você marcou uma consulta para ir no médico, o médico está lá te esperando. Só que tua amiga te convida para ir tomar café. Aí você prefere ir tomar café do que ir no médico. O médico está lá te esperando. Você que não compareceu. Então, na palavra de Deus, existem algumas datas, algumas definições que o Senhor está nos aguardando para adorar a Ele, para estar na presença dEle. Amém? E se essas datas são tão raras e tão poucas na Bíblia, né? Que, que se a gente não tiver isso no nosso coração, para que a gente possa estar na presença do Senhor nessas datas e buscar ouvir ao Senhor, né? No silêncio do seu quarto ou contemplando a natureza numa praia, num campo, numa praça, num parque e se dedicar um tempo ao Senhor, né? É muito importante que nós possamos sempre dedicar um tempo ao Senhor. Continuando aqui, né? Opa, aqui. Moed é um tempo de local escolhido, esse termo também é usado, aqui, pronto.
Em Levítico 23, 1 e 2, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, diz-lhes a respeito das solenidades do Senhor. Proclamareis que essas serão santas convocações, Mikrae Kodesh. Essas são as minhas solenidades, Moadei ou Moed, Moadim. Então, o Moadei Adonai, porque se refere a Adonai, Moadei Adonai, festas do Senhor. Mikrae Kodesh, em hebraico, santa convocação, é uma santa convocação, amém? A gente tem essa menorá que a gente trabalha em cima disso há muito tempo já, e muita gente tem postado algumas publicações sobre a menorá e sobre as festas aí, mas sem ter um entendimento bíblico do que se passa na verdade. Por quê? Aqui nós temos aqui uma festa semanal que é o Shabat, e ele está aqui, ó, ele é o pilar, é o shamash, é o principal. Ele, o Senhor é o Shabat. Yeshua é o Shabat, tá? Então, quando a gente chega aí numa congregação, numa igreja ou em algum lugar e vai falar a respeito dos mandamentos do Senhor, você pergunta lá na igreja, não, eu posso adorar outros deuses? Não, isso é pecado. Ah, se eu desonrar meu pai e minha mãe? Não, isso é pecado. Ah, eu posso roubar? Eu posso matar? Não, isso é pecado. Posso adulterar? Não, é pecado. Posso cobiçar as coisas dos outros? Não, é pecado. Mas e o Shabat? Ah, não, o Shabat pode. O Shabat não foi excluído dos 10 mandamentos. E nunca vai ser. Existem em torno de 104 passagens que falam do Shabat como uma santa convocação, como uma festa do Senhor. Amém? Aqui do lado direito nós temos Pessah, Omer Reshit, que é o primeiro Omer, que é as primícias. Shavuot, que é Pentecostes. Essas festas já se cumpriram por Yeshua. Yeshua já se cumpriu essas 3 festas que são as festas da primavera. E vão ser cumpridas essas outras 3 que são as festas de outono, que é Yom Teruah, que é o dia das trombetas, e Yom Kippur, a expiação, e Sukkot, que é tabernáculos. Tá? Para que vocês tenham uma coisa clara aqui, olha, eu quero compartilhar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo Levíticos 23 numa Bíblia em inglês. Se você pegar todas as Bíblias em inglês, ela diferentemente das Bíblias em português, que infelizmente tem uma tendência romana, a Bíblia em inglês, ela é mais voltada ao protestantismo real, porque os Estados Unidos foi colonizado por protestantes e com um entendimento um pouco mais profundo da palavra, vamos dizer assim, não estou desmerecendo a Bíblia em português, os brasileiros, mas é para o entendimento do contexto. Olha, aqui fala as festas do Senhor. Aí quando eles colocam os títulos, eles colocam aqui, ó, Shabbat, Passover, Fast the First Fruits, os primeiros frutos, festas das semanas, que é Shavuot ou Pentecostes, das trombetas, da expiação ou Yom Kippur, e por último, as festas das tendas, das booths das tendas, que é tabernáculos. Por que eu quis compartilhar isso? Porque se você pegar a Bíblia em português, ela mostra como muita gente tem compartilhado a menorá, separando Pessa da festa de Pães Asmos. É uma festa só. Pessa é uma festa só. A festa de Asmos é uma só. Para que vocês entendam, os Moadim, os Hag, os feriados. O feriado de Pessa não é no dia 14 de Aviv.
14 de Aviv é o dia do sacrifício, do sacrifício. E o que que significa Pessa? É a passagem do anjo da morte. E só aqueles que tinham o sangue do cordeiro, que foram remidos nos umbrais, no madeiro, pelo sangue do cordeiro, que não foram atingidos pela, pelo anjo da morte que passou no Egito. E nós que cremos em Yeshua, somos remidos pelo sangue do cordeiro e temos acesso à vida eterna. O Shabat de Pessa, ele começa no entardecer do dia 14 para o dia 15. Então é no dia 15 que é o Hag, que é o Shabat de Pessa. E dura 7 dias. 7 dias. Nessa noite que Yeshua foi no inferno, nas trevas, pegar a chave e vencer principados e potestades da morte. Então, irmãs, não se deixem enganar por doutrinas judaicas, messiânicas ou outras doutrinas romanas que estão esparramadas aí pelo mundo, vídeos de rabinos e outras coisas mais. Leiam a Bíblia. Se você ler a Bíblia lá em Êxodo, você vai ver que o dia 14 de Aviv não é um Hag, é o dia do sacrifício do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? É Yeshua, Jesus, ele é o Cordeiro. E o sangue dele é que nos dá a vida eterna. E o sangue dele que nos salva da morte, do aguilhão da morte, por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Então, eu gosto de relembrar essas coisas antes de introduzir a festa, porque é muito importante. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, o pessoal, o que que eles fazem? Eles colocam peças, pães asmos, shavuot, primícias e tiram o shabat. Você não pode tirar o shabat. Yeshua veio para cumprir. Não altere nenhuma vírgula e nenhum tio, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Né? O significado profético e o plano redentivo de Deus para a humanidade através do Messias Yeshua. Shabat, o milênio shabático, reinado de Yeshua, as festas das primaveras, a primeira vinda do Cordeiro, Pessa, o sacrifício, Omer Reshit, a ressurreição, a primícia dos que dormem, Shavuot, a colheita das almas, casamento civil. E agora nós vamos ver sobre a segunda vinda de Yeshua, o leão, né? Ele veio como cordeiro e agora na segunda vinda ele vai vir como leão. Ele veio como Ben Yosef e agora ele vai vir como Ben Davi. Amém? Judeus no mundo inteiro estão celebrando o feriado de Rosh Hashanah, cabeça do ano, celebração do ano novo de acordo com o calendário judaico rabínico, que tem influências da Babilônia, assim como os próprios nomes dos meses, Talmudes, etc., deuses babilônicos, né? Nós vimos aí muita gente perguntando para a gente, o mês de Elu, o rei está nos campos. Amados, o rei de Elu não é um mês, não, só vou confessar meus pecados. A gente tem acesso ao rei. Você pode confessar seus pecados todos os dias para tua irmã, para o teu irmão, para o teu pastor, se lavar, se arrepender, porque ele vai estar sempre de braços abertos. O rei vai estar sempre no campo para quem crê no Messias. Então, tudo essa tradição rabínica babilônia, do mês de Elu, de fazer as islichot, que é os pedidos de perdão, isso está totalmente desconectado da palavra de Deus. Se você achar isso na Bíblia, me mostra, porque eu nunca achei.
O Rosh Hashanah, determinado pelo Senhor na Bíblia, quando é? Nós já falamos disso. Quando é? Lá em Aviv. Aviv, o primeiro mês do ano. Né? Nós estamos entrando agora no sétimo mês do ano. Como é que um ano pode começar no sétimo mês? O Senhor determinou. Foi o Senhor. Isso daqui foi escrito por Moisés através do Espírito de Deus. Ele é o primeiro mês para vós. Rodashin, a Rodashin, Rosh, a Rodashin, cabeça dos meses, o primeiro, Rishon, para vocês, Lachen. Esse é o primeiro mês, é Aviv, né? Muita gente fala Nissan, mas Nissan é um nome babilônico, o nome bíblico é Aviv. Aviv, se escreve Abib, na Bíblia em português, mas é Aviv que se fala, tá? Então, em Êxodo 12, o que está escrito lá? O Senhor falou a Moisés na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós esse mês será para vós o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês tomará um homem para si um cordeiro, segundo a sua casa, a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para o cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, sem pecado, macho. Vos o tomarei das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. O que aconteceu em Peça com Yeshua? Ele foi crucificado e morreu à tarde. Diante de quem? Da assembleia da congregação de Israel. Dos fariseus e de todos aqueles que 4 dias antes aclamaram ele: Hosana, Hosana, filho de Davi, o rei de Israel. Quando ele entrou montado no bezerrinho, não, no jumentinho. Deuteronômio 4, 1 e 2 fala assim, ó, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para cumprires, para que vivais, entreis e possuirás a terra do Senhor. Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentarás à palavra, nada acrescentereis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guarde os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então nós não podemos acrescentar nada e nem diminuir nada da palavra. Busquem versões da Bíblia com mais substância, né? São mais difíceis de ler, é lógico, mais difícil de ter a compreensão, claramente, mas são mais fidedignas. Deuteronômio 12, de 29 a 32, diz assim: Quando o Senhor teu Deus desraigar diante de ti as nações, aonde vai a possuir, espera só um pouquinho, possuí-las, e possuireis e habitareis em sua terra. Guardai-te que não lances após ela, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca de seus deuses, dizendo assim como serviram a estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até os filhos e filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, e nada lhe acrescentarás, nem diminuirás.
Apocalipse 22, 12 e 21. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e os fins, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e os que cometem a mentira. Amém? Eu, Yeshua, e meu anjo, enviarei meu anjo para vos certificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente a estrela da manhã. O espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Yeshua. A graça do nosso Senhor Yeshua, Messias, seja com todos vós. Amém. Em 2 Timóteo, olha que tremendo isso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Yeshua, o Messias, que há lugar, julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, incites a tempo e fora de tempo, redaguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão e os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amados, nós estamos vivendo esses tempos, tempos que a palavra de Deus está sendo desviada e as pessoas estão pregando em seu próprio benefício, em benefício daquilo que não é o que está escrito na palavra, para arrecadar e, e ter riquezas nesse mundo, mas nossa riqueza e o nosso galardão não é desse mundo. Daqui nós não vamos levar nada. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Amém? Então, quando a gente insiste em trazer a palavra, e geralmente quando eu e a Xoxana trazemos, a gente traz um conteúdo e a gente até gosta de se aprofundar um pouco mais ainda na palavra, porque é a palavra que salva, é o Espírito através da palavra de Deus que vai te trazer a verdade, o caminho e a vida. Então, irmãos, quando Moisés repete os 10 mandamentos lá em Deuteronômio 5, ele fala para todo Israel: ouve, ó Israel, Shema Israel, ouve, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuide em os cumprires.
O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. O que Moisés está falando aqui é o que a gente vai falar sobre um teruá. Ouve, ouve os estatutos, ouve o Senhor, né? Moisés, ele estava como mediador entre Deus e o povo. Então, essas palavras falou ao Senhor toda a vossa congregação no meio do monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-a, mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz, meio às trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, e ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Por quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, nos dirá, e tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Então temos que ouvir, né? Ter esse encontro com o Senhor nesses moed para ouvir. Como nós vamos ouvir o Senhor? Mateus 5, 17, 48. Não cuides que vim. Isso é Yeshua falando, ó, na minha Bíblia ele fica até em vermelho. Não cuides que vim para destruir a lei os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um dos menores desses mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A gente ensina a palavra não para ter um grande galardão, mas por temor, por temor, por temor ao Senhor. Que nós vivemos aqui em Israel e temos que ter temor do Senhor, porque nós temos essa oportunidade única de viver aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, vivendo aqui em nosso lugar, e não podem? Mas nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos entrar agora propriamente no Yom Teruah, né? Números 29, 1. E no sétimo mês
no primeiro dia do mês, tereis santa convocação. Então, a santa convocação, Mikrae Kodesh, é só no primeiro dia do mês. Está escrito isso em Números. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós um dia de sonido das trombetas. Então, muita gente, aqui, ó, Yom Teruá, dia de Yom Teruá, tá? Tá aqui, ó, frisado em hebraico. Muita gente nos pergunta, ah, Yeshua, como é que nós vamos celebrar Yom Teruá? O que que tem que fazer? Que comida faz? Nós temos que ouvir a trombeta, o sonido das trombetas. E quem tem a voz de chofar é o Senhor. Pare para ouvir o Senhor. Aqui em Israel e nas sinagogas pelo mundo, a tradição, as pessoas vão na sinagoga não para tocar o chofar, mas para ouvir. Só o rabino toca. Não é todo mundo tocando o chofar junto ao mesmo tempo, gritando. Não, o rabino toca e a congregação ouve. Amém? Então nós temos que ouvir, e ouvir o quê? Não apenas o som do chofar, mas ouvir a voz do Senhor. Zicaron Teruá, memorial de trombetas, Levíticos 23, de 23 a 25. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no sétimo mês, no primeiro dia do mês, terei um Shabaton, um memorial de sonido de trombetas, uma santa convocação. É diferente sonido de soar. Algumas traduções da Bíblia trazem, é o memorial de soar as trombetas. Soar as trombetas é tocar as trombetas. Não, é o memorial de sonido de trombetas, de ouvir as trombetas, de ouvir a voz do Senhor. Amém? Zicaron Teruá. Aqui, ó, Zicaron Teruá, Levítico 23, 24, né? Um memorial, lembrar ao Senhor e a nós. Teruá é um alarme, um som de tempestade, grito de batalha, explosão para marcha, um grito de alegria. Isso que é o significado de Teruá, alarme, um sinal. Então, essa festa ela está apontando para quê? Para o Senhor, para o retorno de Yeshua. Por isso que ela é tão importante e muito mais importante do que celebrar um ano novo judaico, gente. Comendo maçã com mel. Misericórdia. Come maçã com mel o ano inteiro. Aqui tem maçã o ano inteiro, graças a Deus. E mel também. Graças a Deus. Amém? Meus filhos amam maçã com mel. Então a trombeta era tocada para quê? Para congregar o povo, né? Em Números 10, 2, faze duas trombetas de prata. Em uma peça inteira as farás para que possas usá-las para a convocação da congregação e para a partida dos acampamentos. A convocação da congregação, quando a gente vê que Satanás levou Yeshua para o pináculo do templo. O que é o pináculo? O pináculo é o canto do monte do templo ali, onde se tocavam as trombetas de prata para que fossem ouvidas na cidade de Davi e na Jerusalém antiga, na verdadeira Jerusalém, que é a cidade de Davi. Não é essa que hoje é cercada por esses muros que as pessoas vêm aqui, isso aí não tem nada a ver. A verdadeira Jerusalém é a cidade de Davi. Essa é a Jerusalém, que foi se ampliando, ampliando, os muros foram se movendo. Essa última
Jerusalém que existe aqui, os muros da cidade antiga que tem lá, foram construídas pelo Império Otomano. Não tem nada a ver com o tempo de Yeshua e nem antecedente ao tempo dele. Para anunciar as festas e os moadins, um novo mês, o Rosh Hodesh, ou seja, todo novo mês, princípio dos meses, você convoca para tocar as trombetas e sobre as ofertas queimadas. E a gente tem feito o Rosh Hodesh esse ano, todos os Rosh Hodesh. Nós estamos fazendo aqui em casa e convocando e trazendo pessoas, irmãos aqui da região, para comer conosco. E nós tocamos as trombetas pelos alimentos, pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos. Mas Yom Teruah é diferente, porque o Senhor nos manda ouvir. Ouvir. É Comer pela linha diferente. vermelha? Pode, pode. É, para anunciar o ano do jubileu, em Trajeto Levítico da senhora mesmo, 25. você faz. Oi? Ela faz esse trajeto também pela linha vermelha? Sim, faz. Ele faz linha vermelha. Ana Dia, né? Cristina, Ana Cristina, pode fechar o áudio, por favor? Para anunciar o ano do jubileu, em Levítico 25:9. Então, tu farás trombeta do jubileu no 10º dia do 7º mês. E no dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, no ano do jubileu. Na adoração, em crônicas, assim como todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados e com sons de corneta e com trombetas e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas, adorando ao Senhor, quando Davi trouxe a arca de volta para restabelecer o tabernáculo, a adoração 24/7, para Jerusalém. Primeira Reis, né? Na coroação de um rei é tocadas trombetas. Esadoc, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Eles assopraram a trombeta. E todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. Para a convocação à guerra, Números 10:9. E se saíres a guerrear em vossa terra contra o inimigo que vos oprime, então tocareis um alarme com as trombetas, e sereis lembrados perante o Senhor vosso Deus, e sereis salvos por vossos inimigos. Quem aí já viu, nesse tempo dessa guerra em Gaza, os soldados entrando e marchando em direção a Gaza, e sempre tem um tocando o chofar na frente deles? Cumprido a palavra, como aviso de perigo, em Ezequiel 33, 2 e 4, o filho do homem fala aos filhos do teu povo e diz: quando eu trouxer a espada sobre a terra, e se o povo da terra tomar um homem das suas costas, e eu estabelecer por seu vigia, e se ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer ouvir o som da trombeta e não considerar ouvido, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Na noite que o Irã atacou, que Israel atacou o Irã, melhor dizendo, eu estava orando sozinho. E o Senhor falou claramente que ia ser naquela noite que ia acontecer. Eu não sabia muito bem o que, mas eu sabia que tinha a ver com o Irã. Isso foi antes da nossa reunião semanal aqui, com os irmãos aqui da região, aqui de Migdal, aqui de Tiberíades, e os voluntários que vêm aqui na nossa casa. E eu falei para eles: vai acontecer essa noite. E às 3 horas da manhã, nós fomos acordados com os alarmes. E os alarmes eram um alarme de aviso que Israel estava avisando: nós estamos atacando o Irã.
o Irã. E foram 12 dias de vitória sobre o maior inimigo que Israel tem na face da terra. 12 dias de vitória de Davi sobre Golias. Yom Teruá, na época de Neemias, Neemias 8, 1 e 3. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. Eles falaram a Esda, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. Ele leu ali diante da rua, que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ouvir, como que eu vou celebrar? Ouça a palavra. Leia em voz alta. Ouça a palavra, ouça a voz do Senhor, para que Ele fale com o teu coração, com o teu espírito. Que Ele fale a vocês, do mesmo jeito que Ele fala conosco. Porque nós temos o acesso, que é Yeshua, que é o Espírito Santo. Ele é o acesso. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos o acesso. Nós não precisamos usar atalhos e nem muletas, porque nós temos o acesso direto com Ele. Amém? Teruá como grito de alegria. Esdras 3, 12. Todavia, muitos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, que eram anciões, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento dessa casa foi lançado diante de seus olhos, choraram em altas vozes e muitos gritaram alto de alegria. Jeremias, né, como Teruá, como grito de batalha, em Jeremias 4,19. Minhas entranhas, eu estou com dor em meu próprio coração. Meu coração faz barulho dentro de mim. Eu não posso permanecer em silêncio, porque tu ouvistes, ó minha alma, o som da trombeta, o alarme de guerra. Teruá, Lehamá, Merramá. Yom Teruá sempre acontece na lua 9, que já é marcado o início do mês, diferente das outras festas. Ela acontece numa noite escura. O que isso quer dizer? Em Joel 2, 1 e 2, tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no seu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens densas e trevas. A trombeta anunciando que o Senhor está vindo, né? Em Sinfonias 1, 14, 16. Grande o dia do Senhor está perto, está perto. Ele repete, né? Está perto, está perto. Presta atenção, ouve. E se apresenta muito até que a voz do dia do Senhor. O homem poderoso chamará ali amargamente. Aquele dia será o dia de ira, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, um dia de trombeta, de chofar e alarme, teruá, contra as cidades fortificadas e contra altas torres.
Teruá é um dos toques do chofar. Existem 4 toques do chofar. Tequiá, que vem do verbo likod, litkoa, soprar ou tocar. É um toque longo que atua com uma espécie de convocação. Outros sugerem que seja o som da coroação de um rei, tá? Chevarim, quebrados em frações. 3 toques curtos. O toque chevarim são 3 notas de duração média que são comparadas com o som de um choro. Ué, 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 quando o bebê chora. Chevarim, teruá, 9 toques curtos consecutivos, curtos e estancados, que comparados a um alarme urgente, nos chamando para despertar em nosso sono. Desperta do sono espiritual. Acorda! Shema, Israel, ouve! Ô Israel, ouve, igreja! Acorda desse sono espiritual. O alarme é tá, 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 um alarme. E tequiaga do lá, o grande soar, o toque mais longo que proclama o retorno do Senhor. Amém? Agora nós vamos ouvir. Se por acaso vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam. Nós vamos ouvir os toques do chofar. Então façam silêncio, fechem os olhos e ouçam. Vamos ouvir de novo. Tequiá, Devarim, Teruá, Tequiá, Teruá. Amados, todos conseguiram ouvir aí? Deu para ouvir bem? Ouçam a voz do Senhor. Ah, como eu devo fazer, Shu, amanhã no Yom Teruah? Ouça, ore, leia a palavra em voz alta, declare a palavra. Ouça a voz do Senhor. Se tiver oportunidade de ir numa congregação onde alguém vai tocar o shofar com entendimento e com sabedoria, glória a Deus. Amém? Mas ouça a voz do Senhor, procure ouvir o que o Espírito de Deus acorda. Acorda, igreja, acorda, alma, acorda, espírito. Vamos ouvir ao Senhor, o que Ele tem para nós nesse tempo. As coisas não estão fáceis, se não estão fáceis para nós, judeus, o antissemitismo crescente no mundo inteiro, também não está fácil para os cristãos no Brasil, não está fácil para os cristãos na Europa, nos Estados Unidos, não está fácil para ninguém, porque o pai da mentira, ele está fazendo de tudo, porque ele está sabendo que chegou a hora. Chegou a hora. O Senhor está às portas. E ele já perdeu. Ele sabe que ele já perdeu. Que ele não vai ter a vitória. Então ele está fazendo de tudo para derrubar o máximo de almas.
E nós não podemos permitir, irmãos. Nós temos que declarar a palavra, a verdade, o nome de Yeshua, que é o único caminho para a salvação, para a vida eterna. A morte não é o fim, é o começo. É o começo da vida eterna. Não tenho medo. Não tenho medo. Sejam fortes e corajosos. Fortes e corajosos em todo tempo. Não tenham medo de desafiarem e serem desafiados. Ouçam o Senhor. Não se intimidem. Não abaixem a cabeça, como fez Mordecai e no livro de Esther. Não abaixe a cabeça. Olhe para o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Rosana, eu vou terminar aqui, daí no final eu vou abrir para perguntas, tá? Você guarda aí um pouquinho. Você vai caixar. Então, vou continuar compartilhando aqui, para a gente poder terminar. Cola chofar, a voz de Deus como chofar. Em Apocalipse 1, 10 e 11. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou. Quem é eu sou? Yeshua é. Eu sou. Ele é. Eu sou. A voz que anuncia o pecado. Em Isaías 58:1. Clama em alta voz, não poupe, ergue a tua voz como uma trombeta, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e à casa de Jacó os seus pecados. Teroá sobre Jericó, o juízo de Deus. Josué, então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e seu rei e os homens fortes e valentes. E vos rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andais ao redor da cidade uma vez. Assim fará por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no sétimo dia, quando é o sétimo dia? É no Shabat, o sétimo dia. Rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvires o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, Teruá, alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade, e será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que está nela. Amém? Teruá Gadolá, um grande alarme. Assim o povo gritou, quando os sacerdotes sopraram a trombeta, isso deu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou um grande brado, e o muro caiu completamente. E o povo subiu a cidade, cada homem direto à frente tomar a cidade. Josué 6:20. Hashofar, Ecol, Teruá, Gadolá, Teruá, Gadolá. O cumprimento profético de Yom Teruá, nós vemos lá em Apocalipse 8:6. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Novamente vemos 7 sacerdotes tocando 7 trombetas
para exercer o juízo sobre a terra. Vocês estão entendendo? Tudo está conectado. Não existe duas Bíblias. Não existe Antigo Testamento e Novo Testamento. Existe uma palavra, que é a palavra do Senhor. E toda ela está ligada. Se a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não testificar o Antigo Testamento, de nada tem serventia. De nada serve. Amém? E quando nós falamos do Senhor Yeshua para os judeus, nós temos que falar e mostrar Yeshua onde? No Tanar, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, porque é lá que Yeshua se mostra para o seu povo. Amém? E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então imagina o céu, aquela adoração, o povo lá, os anjos, os sacerdotes, os anciões, santo, 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 santo. E de repente ele quebra o selo e todo mundo. Eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E eles foram dadas as 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro da terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. O primeiro anjo tocou, e a terça parte da vegetação é queimada. O segundo anjo soou, e as criaturas marítimas são destruídas. O terceiro anjo soou, as águas dos rios tornaram-se amargas. O quarto anjo soou, o sol, a lua, as estrelas são atingidos e se escurecem. E eu olhei, ouvi um anjo voando por meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. O quinto anjo soou, o abismo é aberto, saem locustas que ferem os homens, que não têm o selo de Deus em sua testa. Eles desejam a morte, mas a morte foge deles. Loucura isso, hein? E o sexto anjo soou. Eu ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar. E o ouro que estava diante de Deus, dizendo: O sexto anjo, e tinha a trombeta, e solta 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a terça parte dos homens. Terça parte dos homens. 1/3 do mundo. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi um número deles. Então eu vi os cavalos na visão. E os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo e de jacinto e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E suas bocas saíam fogo e fumaça, e enxofre. Por meio desses 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu de suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e em suas caudas, porque suas caudas eram semelhantes às serpentes,
e tinham cabeças como elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, e não deixaram de adorar os demônios. Oh, misericórdia! E os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem se arrepender dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus roubos. Só lemos até a sexta trombeta. A sétima trombeta é semana que vem, na próxima Santa Convocação, Yom Kippur. É isso, minhas irmãs. Nós trouxemos para vocês um pouco do enredo, do que fala na palavra de Deus. O que fazer em Yom Teruah é ouvir a voz do Senhor, ouvir as trombetas, ouvir o shofar, a voz do Senhor. Ouvir o que o Senhor coloca no seu coração, compartilhar, abençoar outras pessoas. Não fui perdendo tempo com tradições, com mesas postas, com idolatria, com culto a mortos, né? Vamos ganhar nosso tempo na presença do Senhor, adorando, adorando, orando, louvando ao Senhor e glorificando o nome dele. Que apesar de tudo, de toda dificuldade, de tudo que nós enfrentamos aqui nessa terra, ele é o Senhor. Ele continua agindo e guardando as nossas vidas. Aqui no exército, jovens no exército, a nossa terra, a terra do Senhor, que Ele nos deu, mas a terra é dele, é do Senhor. Ele nos deu para sermos administradores e cremos que Israel está dividido, infelizmente. Infelizmente. E essa divisão do reino causa divisão da casa, causa muitas coisas ruins. Mas ainda, graças a Deus, o Senhor coloca pessoas para cada tempo, em cada lugar. Isso é para provar a nossa fé. Amém? O que está acontecendo no Brasil hoje é um absurdo. Um absurdo. Eu nunca vi tanta mentira junta. E as pessoas que são de esquerda não conseguem enxergar nada, estão cegas, tampadas como um feitiço de Satanás. E se nós, em vez de atacar, não adianta nós atacarmos. O que nós temos que fazer? Orar, adorar, se posicionar, glorificar o nome do Senhor. Orar, adorar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Estevão, quando estava sendo apredejado, ele falou: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo e Silas cantando na prisão. As portas se romperam e eles não saíram. A palavra é clara. Ouça a voz do Senhor nesse tempo. Ouça a voz do chofar. Amém? Rosana, você ora para encerrar para a gente, por favor? Eu? É, você mesmo. Ah, que você falou Rosana, eu pensei que tinha alguém. Rosana Ah, Cristina Oliveira, quem é? sou Rosana. eu. É Rosana. Isso, Rosana. é de Chique, Osana, viu? Eu falo que eu sou chique no ligada a último. Osana. Ô Jesus, Yeshua Hamashia, oh Lord God, como é maravilhoso conhecer a tua palavra. Aquilo que eu acabei de falar para o meu irmão nas tempestades, nas circunstâncias, na alegria, em qualquer
qualquer situação, enquanto vida tivermos. Que o Senhor não deixe que ninguém tenha um dia a mais ou um dia a menos de todos os dias que o Senhor escreveu no Salmo 139, desde a eternidade. Assim como o Senhor cumpre a tua palavra, que maravilhoso conhecer sobre essas festas, sobre essas trombetas, meu Deus, meu Deus. Eu creio que quem está aqui, quem ouvir essa palavra, não tem como não gerar temor, reverência ao único Rei da Glória, ao Deus que foi glorificado no Pai e que tem pedido para todos os seus filhos e filhas aqui nesta terra glorificar Yeshua HaMashiach com as suas vidas, no silêncio ou falando, mas da tua palavra, da tua verdade. Muito obrigada pelas noites dos seus filhos, muito obrigado por todas as informações, revelações, discernimento, entendimento, sabedoria. Espírito Santo da verdade, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, o Senhor esteve aqui e o Senhor continuará com todos aqueles que querem ter um coração rendido a Ti. Obrigado por esse banquete na presença dos nossos inimigos. Muito obrigada. Seja com a vida do Oxua, fortalece ele de uma maneira poderosa, um sacerdote real, aquele que está firme em obediência, aquele que depende, sim, para que ele continue sendo provedor da sua casa, da sua família, aquele que protege a esposa, a Xoxana, que ensinam o caminho que devem andar junto com seus filhos e todos os seus discípulos, Yeshua HaMashiach. Se manifesta nesses dias de maneira sobrenatural e poderosa sobre toda a face da terra que foi criada por ti, Deus Criador. Em teu nome, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém.